Olá, como você está? Metafísica da Saúde, dando a você consciência, toques incríveis de como viver com saúde, qualidade de vida, estabilidade emocional, e as coisas acontecem à sua volta, você interage com a situação e o corpo é um sinalizador. Primeiro, segundo a Metafísica da Saúde, dos potenciais que você tem. Segundo, de como você está viabilizando esses potenciais, colocando na prática, exteriorizando suas qualidades, e a exteriorização das qualidades faz com que a gente atue de maneira precisa, de maneira bem orquestrada, de maneira tão sincrônica, com o melhor resultado, porque é exatamente o exercício dos seus talentos. E o que você adquire disso? Bom, interiormente, espiritualmente, para a eternidade, habilidade para lidar com seus talentos. Ter talento e não saber utilizar, você não consegue alcançar grandes realizações. Mas ter talento e ter habilidade para executar esses talentos, ulala, você chega, vai longe, chega lá, alcança. Por quê? Porque quando você executa seus talentos na vida, além de você de se tornar mais hábil e consciente, espiritualmente mais evoluído, elevado, materialmente, socialmente, economicamente, você se torna uma pessoa bem-sucedida, porque as coisas que acontecem ao redor, os episódios que circundam você, buscam despertar suas qualidades. E o bom exercício dessas qualidades reverte em bons resultados existenciais. No âmbito da materialidade, as coisas vão acontecendo de forma integradas com você. E quando você está bem, tudo dá certo? Obviamente, o contrário você sabe, né? Quando você está mal, vai de mal a pior, gente. É um efeito dominó. Ruim tá, pior vai ficar. E aquela questão toda torrencial que quando você solta a toalha, gente, vem uma tormenta em cima, porque você realmente deixou de orquestrar a realidade com suas habilidades, com os seus talentos. Nós temos, inclusive, uma manifestação no corpo, que são os movimentos peristálticos, que conduzem o bolo alimentar desde o esôfago, aqui da região da glote, quando você engole, o esôfago vai conduzindo até o estômago, depois do estômago o intestino delgado, o intestino grosso, e toda a condução do bolo alimentar se dá por movimentos peristálticos. E segundo a Metafísica da Saúde, os movimentos peristálticos refletem a sua capacidade de orquestrar, conduzir, manter as rédeas do que se passa ao redor. E, obviamente, quando você realmente joga a toalha, você vai contra um talento que você tem, uma qualidade que você tem, e o corpo mostra, que são os movimentos peristálticos. Portanto, realmente mantenha a condução dos seus aspectos até a efetivação, porque isso te traz realmente saúde para os movimentos peristálticos. Bom, movimentos peristálticos conduz o bolo alimentar, de forma que o que você ingere é digerido, é absorvido o nutriente e é preparado para a eliminação como bolo fecal. Obviamente, se você tem um processo alterado nessa condutividade das situações da vida, também vai ter desarranjos intestinais. Um deles é o intestino solta, a diarreia, quando você quer exagerar no sentido de concretizar, de parar, de pôr fim. Às vezes fala assim, olha, quando você tem uma crise, né, de intestino solto, é uma forma de limpeza, diarreia limpeza. De fato, você está se despojando, mas não é a melhor forma de despojar de um evento nada agradável. Então, por que você está agindo de uma maneira e está se sentindo bem por isso? Porque você acabou, chega, ponto final, não quero mais saber, não deixa disso, estou fora, não conte comigo. Você realmente sinaliza as coisas dessa forma, só que existe uma questão em que o organismo mostra um desarranjo, porque isso não está sendo feito, segundo a Metafísica da Saúde, da melhor maneira que você é capaz. Deixa eu realmente entender o que se passa. Deixa eu pôr fim, mas depois que eu tiver uma consciência.
Deixa eu primeiro elaborar essa situação, aprender a lição, aí sim, nunca mais outra vez, daqui para frente jamais. Essa é a elaboração, a condução da experiência até o fechamento do ciclo, sem uma precipitação. Segundo a metafísica da saúde, sem crises de diarreia. Quando você tem crise de intestino solto, é porque você realmente está despojando precipitadamente tudo e não está aproveitando aquilo que realmente você tem por fazer e não está realmente tomando ciência do que está desencadeando tais sentimentos. Então, algo me faz muito mal, eu passo muito mal com certas coisas. E aí eu quero logo me ver livre, pôr um ponto final, e estou sempre com um desarranjo intestinal. Aí eu paro e reflito, bom, agora com a consciência metafísica, eu quero realmente pôr fim, mas de uma maneira mais saudável para o corpo, para não apresentar nenhum processo somático, que segundo a metafísica da saúde, são esses desarranjos intestinais. O que fazer? Vou elaborar. Por que eu fico mal? O que acontece quando as coisas não saem do meu jeito? Por que isso afeta tanto? Então aí eu vou ver que certa situação remete a outros sentimentos traumáticos, turbulentos, complicados, que realmente startam isso. Então, nossa, o clima fica muito ruim, é um ambiente muito pesado, mas o que deixa ele tão ruim e pesado? Certa fala de alguém que mexe com aquilo que eu tenho dentro de mim, com aquilo que eu realmente deixo a desejar. Então, a bem da verdade, quando eu começo a conversar sobre esse assunto, quando eu começo a falar com essa pessoa, que ela me traz questões que abalam profundamente, aquilo mexe. E eu fico tão mexido que eu acabo comprometendo esse meu estado e apresentando uma somatização. Então tá aí a metafísica da saúde, falando, por exemplo, que você vive a experiência e o corpo revela a maneira como você está vivendo essa experiência. Portanto, viva bem aquilo que se passa com você, para que você tenha, além de bons resultados, saúde no seu corpo. É a metafísica da saúde. Você sabe que eu falo de vários processos, de doenças, de padrões de comportamentos e é claro, isso nunca dispensa um tratamento médico, isso nunca dispensa uma visita ao médico, um tratamento que você deve fazer. Mas é um tema que eu quase não trago, os processos cirúrgicos, quando você precisa passar por uma intervenção cirúrgica. Tem pessoas que falam, eu quero reverter isso pelo padrão e não ter nenhum resquício de somatização. Olha, quanto tempo você vem praticando esse padrão? O quanto ele está cristalizado em você? Décadas, às vezes vidas, que é um hábito tão cristalizado, uma condição tão arraigada em seu ser, que quando vem para a instância somática, realmente está vindo para a solução. Vindo para você lidar no corpo, além do que se passa na vida, para que isso seja definitivamente eliminado. Olha só que interessante. Aí você tem um procedimento cirúrgico que se propõe a tratar de um mal instalado no corpo, a curar. O bisturi, ele cura. A habilidade do cirurgião, a intervenção cirúrgica, ela é resolutiva. Claro, mas Valcapelli, como fica a metafísica diante disso? Quando você vai se expor para um procedimento cirúrgico, a pergunta é, como está o padrão metafísico desencadeador daquilo? Como eu vou saber, Valcapelli? Pega o Metafísica da Saúde, você tem lá os 5 volumes do Metafísica da Saúde. Vai no volume 5, tem lá o índice remissivo, você encontra a doença, tá? Afinal de contas nós temos 5 volumes dessa obra completa de Metafísica da Saúde. Aí você vai lá no volume e na doença e verifica o que isso se refere. E olha, gente, Metafísica da Saúde vai chegar ao ponto. Porque fala do talento, de certa área da vida e das emoções abaladas naquele aspecto. Aí então a pergunta é, como você está nesse sentido? Valcapelli, olha, melhorei como nunca. Nunca me senti tão bem. Eu estou resolvendo isso com uma facilidade extraordinária. Me vem essa doença para eu fazer uma cirurgia. Ora, tá vendo? Tudo aquilo que estava profundamente arraigado, você começou a melhor trabalhar, surgiu a manifestação para ser eliminado. Então, a cura vem de dentro para fora. Esse talento está muito bem acomodado. Essa qualidade está muito bem expressa. Essa área da minha vida nunca esteve tão bem. Você está pronto para a cirurgia. Agora sim. Por quê? Porque quando você muda o padrão, é de dentro para fora. Mas, Valcapelli, então,
eu vou querer me curar sem a intervenção cirúrgica? Bom, você pode tentar. Quanto tempo está arraigado esse padrão? Olha, Val Capelli, desde que eu me conheço por gente, essa área da minha vida é toda enrolada. E eu sou muito complicado. Agora, nos últimos tempos, isso está uma paz, resolveu maravilhosamente. Então, vamos pensar que foram décadas, 4 décadas, 40 anos. Tá bom, 40 anos vivenciando um padrão repetitivo, gerando energia que vai sendo cristalizada no seu comportamento, manifesta no campo energético do corpo, muito padronizada nas situações de vida, porque aquilo fica rotineiro. Vamos pensar que, sei lá, metade do tempo para você se curar, tá bom? Mas 20 anos ainda, Val Capelli, não dá para esperar. Não, tá bom, então, 1/4. Imagina, Val Capelli, 10 anos. Que tal você ter 10 dias após um procedimento cirúrgico de convalescência e ter isso plenamente curado? Nossa, maravilhoso! Então, tá aí, gente. A recuperação pós-cirúrgica é excelente quando é de dentro para fora. Os efeitos colaterais de anestesia, né, da recuperação, né, da pós-cirúrgica, maravilhosa. O procedimento cirúrgico orquestrado divinamente bem. Por quê? Você mudou o padrão. Então, quando você olha para o corpo, ele já te leva para uma área da vida e uma qualidade do seu ser. A metafísica da saúde tem esse lastro de consciência. É você compreender como é esse aspecto da minha experiência. Como eu me sinto em relação a essas situações corriqueiras, né, cotidianas ou relacionais. Como é esse aspecto em minha vida? E quais são os sentimentos que eu tenho em relação a isso? Quais são as emoções? Gente, metafísica da saúde é um estudo que leva você a ter plena consciência das emoções alteradas da área da vida complicada para que você ajude a se curar através da mudança de padrão. É uma consciência assertiva. Fala sem rodeios daquilo que não está bem, do que você precisa melhorar e como mudar o padrão. A metafísica da saúde dá essa consciência transformadora. Aí então você começa a ver naquele aspecto está bem, começa a melhorar ainda mais, tudo encaixa com a cirurgia, mas Val Capelli, o meu problema é com a anestesia. Tá bom, vamos falar o aspecto metafísico das reações aos anestésicos, né, onde você tem uma certa reação. Sabe que anestesia, o que é estar anestesiado para um procedimento? É você, né, ser desligado da conexão daquilo. É você ser desplugado. É você realmente sair de cena e deixar que o procedimento cirúrgico desempenhe o seu papel. O cirurgião ali, muito hábil, com tanta cirurgia, sabe lidar, conhece o organismo e vai saber orquestrar o movimento de cura, né, orquestrando o bisturi para que realmente execute ali um trabalho exímio. Mas para isso você precisa sair de cena, delegar, entregar, desplugar. Aí eu te pergunto, para você que tem lá o seu receio de cirurgia, como é que é para você ser deixado de lado, né? Se pôr distante, se permitir não manter integrado frente a frente, né, com a situação. Val Capelli, até legal, eu prefiro que as pessoas sejam, né, independentes, tomem frente, façam, peçam um tempo para que eu espere que ela execute. Eu fico até contente. Olha, eu sei que você sabe fazer, elas me dizem, mas eu gostaria de fazer e mandar bem e resolver por você. Posso? Você me dá um dia ou 2? Dou. Eu vou tomar uma anestesia metafísica nesse processo. Eu vou ficar anestesiado. Passei o bastão. Eu sei que 2 dias não faz diferença. Se o pior for acontecer depois de largos períodos, não exatamente 2 dias. Então tá aí. 2 dias, vai lá, queima a pestana e vê o que você me traz de solução. Tô fora. Você resolve agora. Depois eu tomo as rédeas de novo. Esse processo é ser anestesiado. Segundo a metafísica da saúde, os anestésicos, eles têm esse processo, né, de dar uma baixada na vigília, na conectividade, na interação, né? Então, despluga um pouco.
Agora, você nunca despluga. Você nunca deixa as coisas seguirem a sua maneira. Você não sabe. E nem vai aprender tão fácil. Eu vou falar uma palavra que você vai furar os teus tímpanos. Você não sabe dar tempo ao tempo. Ai, Val Capelli, agora você perfurou meus tempos. Não tem tempo ao tempo. Tem necessidade, execução, realização, mão na massa, rédeas bem empunhadas. Então, tá vendo? Você não dá um tempo. Você não dá tempo ao tempo. Você não deixa o processo se organizar. Você não solta as rédeas. O que vai acontecer quando você for anestesiado? Terá um colapso, uma reação. O teu corpo está ligado em 220 o tempo inteiro, 24 horas sem parar. Quando vem um anestésico, você colapsia. O seu retorno é difícil. Por quê? O teu corpo responde mal. Porque, segundo a metafísica da saúde, você não tem essa habilidade de se desplugar. Desliga. Dá um tempo. Descanso da companhia. Você não faz isso nem para dormir. Você tem insônia, dorme mal, dorme pouco, acorda várias vezes. Então, exercite o desligar. Descanso da companhia. Missão cumprida. É o que tinha para hoje. Realizei o que dava. Agora, descanso da companhia. Você faz isso? Não faz, né? Difícil, não é? É um desafio isso, não é? Raramente você consegue. Pois é, mas você tem um procedimento que vai passar por anestésico? Vamos exercitar. Quanto tempo falta para a tua cirurgia? Vamos exercitar. Eu vou deixar. Não vou acompanhar pelo meu Waze ou pelo meu Google Maps o caminho que o taxista está fazendo ou que o Uber faz. Não, eu vou delegar. Tem o endereço? Tá com o caminho? Quando chegar lá eu desço. Ai, Val Capelli, que desafio, Val Capelli. Não, porque eu olho lá, vou no ar, vejo o caminho, vejo o que ele está fazendo, que percurso ele está percorrendo, e eu estou ali acompanhando. Para quê, gente? Ele está lá com o aplicativo dele. Está lá no Waze, no Google Maps, está lá exposto. Para quê? Aproveita esse tempo. E assista o caminho. Olhe para a paisagem. Veja a cidade. Os modelos diferentes de carro, de prédio, de pessoas, a quantidade de gente na rua. Se entregue. Isso é um grande exercício para melhor dormir, não ter insônia, para se sujeitar a procedimentos que exijam anestésico, anestesia. Isso é metafísica da saúde, falando a respeito dos padrões relacionados a tomar anestesia sem ter reação. Tá vendo? Isso é bom, né? Necessário. Metafísica da saúde é esse convite para você realmente olhar para você e tomar consciência de si, você atuando no processo, das áreas da vida e você correlacionando a elas, com seus potenciais aflorados ou reprimidos. Para saber mais a respeito, você tem essa obra Metafísica da Saúde. Você tem aqui no meu canal do YouTube, Val Capelli, falando tenho tantos vídeos, vários inclusive falando de maneira diferente sobre o mesmo problema, com a mesma causa raiz metafísica da saúde. Acessa. Quer entender melhor e conversar a respeito? Quer ter uma luz de que setor da tua vida você não está lidando bem, que está gerando emoções e sentimentos e energia, que está alterando o seu corpo, teve um diagnóstico de doença, quer conversar? Marque um horário comigo. Eu faço aconselhamento metafísico, numa sessão para te dar a seguinte direção. O que está acontecendo com você para o seu corpo adoecer? Esse é o aconselhamento terapêutico, onde você marca uma sessão comigo e eu vou te dar a condição emocional, a situação existencial, os seus comportamentos, as dificuldades e como reverter esse processo. Mudanças de comportamentos. Para você marcar um horário, é no Espaço Integração Ananda. Eu atendo presencial, tá? Eu atendo online, tá? E o meu contato, valcapelli.com, você vai lá no site
E você vai ter os contatos. WhatsApp, telefone, endereço. Você fala com a Gleides, com a Cida. Quer mandar um WhatsApp, uma mensagem para mim? É o 11 São Paulo 5072 6448. 5072 6448. Marque um horário, uma sessão comigo, caso você tenha um quadro de doença que precisa ter consciência das causas internas, da área da vida que você não está sabendo lidar e da mudança de padrão que você precisa adotar. Metafísica da Saúde, aconselhamento metafísico. Agora, quer aplicar isso tudo no seu cotidiano? Faça um curso de Metafísica da Saúde. Ao longo de cada aula, nós vamos mergulhar nos seus talentos. Uma aula falamos de um órgão, saúde desse órgão e áreas da vida, atitudes existenciais saudáveis. Doença nesse órgão, o que representa metafisicamente aquela doença. Então, na aula que falamos do estômago, falamos de gastrite e úlcera. A qualidade do ser associado ao estômago, a relação existencial com situações da vida correlacionadas, segundo a Metafísica da Saúde, ao estômago. Depois, nas doenças gastrite e úlcera, nós vamos ter quais as emoções reprimidas, quais os talentos negados, quais as áreas de conflito, quais os seus comportamentos cristalizados que não são saudáveis. E o que você precisa fazer para ter saúde estomacal, melhor desempenho existencial, boa aplicação do seu potencial. Metafísica da Saúde. Então tá aí, gente. Quer fazer um curso? Agora em agosto. O curso acontece ao vivo, presencial, também online, simultaneamente, com interação. Pessoas em salas, pessoas em várias regiões, né, do país e até do mundo. E a gente interagindo em nossos cursos, você perguntando, esclarecendo a dúvida. As aulas são ao vivo e depois elas são gravadas e ficam disponibilizadas para você assistir durante todo o período do curso. Aí você assiste a aula à noite, do mesmo dia, no final de semana, quando você quiser e quantas vezes você quiser, com material de apoio e baseado onde, gente? Nos 5 livros de Metafísica da Saúde. Venha ter consciência sobre os seus talentos, aprender a lidar com as dificuldades existenciais e conquistar a sua saúde. Metafísica da Saúde comigo, curso, todo ilustrado, um profundo conhecimento do seu ser para a evolução espiritual, para que você alcance o bem viver lidando bem com as situações existenciais. 11 5072 6448, não pegou? valcapelli.com, agora é fácil. valcapelli.com, conheça o curso Metafísica da Saúde, uma lição de vida através do corpo. Aguardo você.